Galera, a live caiu. A gente vai reiniciar de novo. Só um minutinho. A gente vai aguardar no meio. Caiu, meu amigo. Vamos começar tudo de novo. E Acontece, com né, nas calma, melhores tranquileza. famílias. Tá beleza aí pra tu, cara? Tô aparecendo de boa? Internet tá tranquila pra você? Tudo bem, cara, tá de boas. Só a Boa. gente ajeitar a câmera aqui. Tá. Vamos aqui, mano. Vamos aguardar que ela tava com a palavra? A gente vai continuar Oi? deixando a palavra. Vamos aguardar ela, que ela tava com a Vamos, palavra. claro. Vamos interromper a palavra dela. Falou, ressuscitou. Gente, vocês me desculpem, eu tive um problema aqui que caiu, não sei o que aqui. Faz Me parte, perdoem, faz parte. Pode faz continuar parte. com a palavra aí. Você tava aí se expressando com Então, certeza. não, então, a gente vê na série que ele reconheceu por meio de terapia, né? Isso é muito bacana porque às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho Deus, eu tenho tudo, e a gente não aproveita os recursos que Deus nos deixa aqui na Terra para nós melhorarmos como pessoas, né? E eu acho que essa é a parte que eu mais gosto dele, essa possibilidade que ele tem de reconhecer isso. Sim, é o uso da Exatamente. fé raciocinada, né? A hora que você. Porque é muito simples, a gente ser todo religioso, acreditar em Deus, conversar com Ele, ter acesso e achar que isso é tudo que nos basta. E aí, sendo que a gente ainda é um grãozinho lá. E a gente precisa, né, dessas ferramentas que nos são dadas ao longo da vida para a gente conseguir poder não só ter essa, porque, cara, a vida não é fácil, a vida é pedreira. A vida não é só balada, uísque né, que nem representam o início da série, principalmente. A vida é dura e ela é dura justamente por conta dos relacionamentos que a gente tem, por conta das situações que a gente se envolve. E tudo isso, o Lúcifer humanizado, vai passando, né? E a gente já sabe como que é pedreiro. E a gente precisa de ajuda. Quais são as ajudas? É reconhecer mesmo os nossos sentimentos. Reconhecer aquilo que nos traz dificuldade para vivenciar determinadas situações que a gente vê que a gente está sofrendo, né? E aí, a hora que a gente consegue vislumbrar quais são essas ajudas, a gente sai dessa fé cega e entra na fé raciocinada, vai buscando ajuda, no caso, né, da ciência, da terapia, né, da psicóloga, que seja, de conversar, de desabafar. Ele tem vários papos cabeça com o irmão, né, com a Menadiel. Então, assim, não guarda só para ele. Então, ele é um... No começo, em vários momentos, ele guarda muita coisa. Né? Ele guarda muita coisa, os segredos. E a gente sabe que isso tudo faz muito mal para a gente, isso nos adoece. E ao longo da série vai se percebendo, né, que a gente precisa, quanto mais liberto a gente é, quanto mais transparente nós somos, mais libertos nós somos nos relacionamentos. Então a gente percebe esse amadurecimento também do personagem ao longo de todas as temporadas. Exatamente. E eu acho que o bacana também é de a gente ter esse lado humano e ser, como é que eu ia falar? Honesto com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, né? Quando a gente é honesto com os nossos sentimentos, a gente consegue identificar várias coisas que precisam ser modificadas. E a terapia é uma delas, né, cara? Tipo, quando ele vai lá, ele começa a se abrir, ele começa a falar com a psicóloga, né? Expressar os seus sentimentos, a gente começa também a identificar que a gente tem as coisas boas e as coisas ruins dentro da gente, né? E aí a gente vai construindo também a nossa personalidade, modificando o que tem que ser modificado, né? E uma coisa interessante nessa série é que o Lúcifer, ele não introjeta nenhum mal. O mal já está dentro da própria pessoa, né? Até no lance lá da hipnose que ele faz, para que as pessoas falem, né? Você não vê ele falando, faça isso ou faça aquilo. Ele exatamente só opõe o que a pessoa já existe dentro dela. E isso é muito bacana, porque tudo isso que... Porque assim, a galera pensa
que a influência, ela existe. Existe a influência, tanto dos espíritos, tanto dos encarnados, mas são coisas que são sementes também que já vem regadas dentro da gente, né? E que ela só aflora com a tal influência. Mas é o bacana de ver que, tipo assim, ele não é culpado de nada ali na situação, e a pessoa já, todo mal que a pessoa comete já vem dela mesma, né? Porque tem muita gente, né, em outras religiões que falam, foi induzido, um espírito maligno, ou o diabo, colocam, terceirizando a culpa em outros, né? E é muito interessante isso. Sim. E ainda essa parte, nessa questão da terapia, é engraçado que por vários momentos, e isso acontece com a gente também, quando a gente vai buscar ajuda, a gente quando pensa, vou procurar um psicólogo, vou conversar com alguém, a gente quer respostas. A gente vai no atendimento fraterno, no centro, e a gente quer respostas. A gente vai lá buscando para desabafar, às vezes a gente fala e quer que alguém dê uma solução para a gente. Não é verdade? E com o psicólogo não é muito difícil. E com o psicólogo não é muito diferente. Aí a gente quer... Eu lembro quando eu ia na mocidade que o povo queria sempre a mesma pessoa para conversar porque achava que ela era tipo o mestre dos magos, né? Pra te dar todas as respostas prontas. E tipo, eu comecei a perceber, não, até tem alguma coisa errada aí. Todo mundo quer ir nele, mas eu via que ele não dava a resposta pronta. E a pessoa faz, que é o que aquela pessoa tem que fazer, né? Fazer com que ela provoque em você a resposta. E curiosamente, na série, tudo que é provocado no Lúcifer, ele entende errado. E aí ele entende... Então, tipo, a psicóloga fala, olha, isso está acontecendo porque você está agindo assim, assim, assado. E ele terceirizava nas pessoas aquele motivo, aquela causa, né? E aí, tipo, como se eu tô... Não, eu tô certo, porque eu tô fazendo... Então, a gente... Porque o nosso orgulho não vai deixar a gente descer do pedestal. Não, a gente não é. A gente é um fodão, né? E aí, tipo, quando ele começa a cair em si dos erros dele, é quando a gente, de fato, descobre que a gente só fez cagada, né? Exatamente. Pois é, eu acho que até no primeiro episódio a gente vê um exemplo disso aí que você falou, essa questão da terceirização da culpa, né? E falando para aquela moça famosa de Laila, ela questionou, né? O que eu fiz? O que Deus fez comigo? O que o diabo fez comigo? Ele falou, não, Deus, né? O diabo é você. Você fez isso, você escolheu isso. Né? Porque ele também, ele dá esses conselhos, mas ele também falha nisso, né? Inúmeras vezes, né? Mas é porque ele também faz um questionamento depois do decorrer da série que eu acho muito interessante. Por que as pessoas só culpam o diabo? O que eu fiz para elas, né? Ele fica lá se questionando. Ele fala, vocês têm que tirar essa coisa que o diabo faz as coisas por vocês, gente. Eu não fiz nada para vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Me tira dessa, eu achei isso muito... me tira dessa, o problema é de vocês. E, assim, eu achei super... Nossa, eu achei essa série ela é muito bem pensada do início ao fim, nessa questão, né? Como que a gente terceiriza a culpa, a todo momento a gente... O problema nunca tá com a gente, né? Sempre aconteceu, ou alguém sempre fez outra coisa pra gente. Eu acho que é mais fácil, né, para as pessoas. As pessoas acham que é mais fácil terceirizar a culpa do que se vasculhar dentro de si mesmo, né? Então, por isso que elas já acabam terceirizando tudo ali. Machuca, Exatamente. Mexer com os nossos sentimentos machuca. A gente nem sempre está pronto para isso, né? Aliás, na maioria das vezes não está. Por isso que é tão importante a terapia, né? É ali que vai ajudar, vai mostrar o caminho para que a gente consiga acessar esses sentimentos e ser honesto com a gente mesmo. É muito interessante. Vamos falar Eu acho que uma questão... desculpa. Eu acho que uma questão da série também, no momento que ele tá na terapia, que eu achei muito assim, que ele explodiu ali, né? Inclusive, ele deu um socão ali na parede, ele quebrou, mas ali foi quando ele, de fato, desabafou para psicólogo. Ele se abriu, ele tirou aquela capa do eu sou invencível e mostrou que ele tem sentimentos, né? Então, ele falou assim, meu pai me deu esse nome para ser uma piada com os outros. Eu servi de chacota, com isso e aquilo. Só que o psicólogo encarou de outra maneira, né? E ela até tentou dar um norte para ele, falando assim, não, Deus te deu esse nome porque ele tinha uma missão para você, né?
E a partir dali ele começou a ter uma visão um pouquinho diferente. Isso ainda é algo que ele vai construir, né? Eu acho que no decorrer da série. Mas ele começou a ter uma visão um pouquinho diferente sobre ele mesmo. Eu acho que a partir dali alguma coisa mudou nele. O que vocês acharam? Sim, sim. Malu, você citou aí também a questão do livre-arbítrio, né? Você comentando que a galera, quando vem a palavra livre-arbítrio, me vem muito também a causa de lei e efeito, né? Que a galera não compreende, as pessoas fazem as coisas, mas existe a causa e o efeito sobre tudo que você faz. Uma causa que você faz gera um efeito. E as pessoas continuam colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no ser fantasioso, como Lúcio, como o diabo, e nunca se responsabilizando sobre o seu próprio livre-arbítrio, né? Porque a gente sabe que a causa de lei e efeito existe, e conhecendo essa causa, a gente se limita de fazer o mal, se limita de fazer mais débitos como essa lei divina, né? E a galera ainda não sacou muito ainda disso, né? Dessa questão da lei de causa e efeito, e está sempre terceirizando até a culpa para Deus. Ah, porque o que eu fiz para merecer isso? Joguei pedra na cruz? E a galera fala muito isso, né? Sim. De fato. Pode falar, mano. Pode falar. Pode falar. Não, só o que você trouxe de aquele momento ser um start lá, vejo como um pouco de construção também ao longo do tempo, com todos nós, né? A gente precisa de alguns estalos para a gente começar a ter essas pequenas descobertas, que de fato não necessariamente vão fazer a nossa transformação acontecer do dia para a noite, né? E a gente vê, claro, a humanização dele acontecendo, né, ao longo da série, muito por decorrência dessa questão do livre-arbítrio, né? Ele é o personagem que mais causa situações, né? E ele fala muito de tirar a responsabilidade dele como diabo, mas ele como diabo gera muitas situações também para com as pessoas que estão ao redor dele, né? Então, por conta dessa humanização até. Então, as pessoas que convivem com ele têm a sua rotina humana normal, de causa e efeito, mas as que ele gera são muito mais impactantes, né? Em toda aquele grupo que está relacionado com ele. Em todos os personagens que passa, né? Por conta principalmente do orgulho, por se achar o último pacote da bolacha, ele acaba sempre ferrando os relacionamentos, né? Sempre. Então, assim, ele é o cara que mais sofre os efeitos das causas geradas, justamente porque ele não percebe, e a gente também, na nossa rotina, não percebe, porque a gente se vê tão envolvido e se acha tão importante, às vezes, em determinadas situações, os relacionamentos na nossa casa, a gente nunca é o culpado, né? Então, tipo, a gente vai tentar achar motivos para jogar a responsabilidade no colo da mãe, do pai, do irmão, né? No trabalho, a mesma coisa. Então, a gente acaba não descendo desse pedestal que a gente acaba se colocando e achando... E quando a gente percebe, dá um baita de um soco na parede, é uma forma da gente dar uma aliviada e, meu, que raiva, né? Quantas vezes a gente não faz um negócio errado e fala assim, puta merda, eu não fiz isso, cara. Demora pra gente acontecer, demora pra gente ter essa sensação, esse sentimento, demora às vezes. Mas quando isso já está intrínseco na gente, ele é imediato. Porque a gente já sabe que não adianta botar a culpa no outro e a gente vai ter que resolver aquele BO de qualquer jeito. É que nem de encarnação para encarnação, né? Não adianta falar, na outra encarnação eu resolvo. Na outra encarnação eu dou um jeito. Hoje eu prorrogo essa aqui. Na próxima encarnação eu troco uma ideia ali com Deus e aí eu resolvo esse BO. Não vai ser assim, né? Se está no seu alcance, se está no nosso alcance, a gente pode mudar, a gente tem que fazer essa mudança agora, para a gente parar de dar socos nas paredes, né? E aí a gente vai começar a ter
essa mudança muito mais natural, muito mais orgânica. A gente vai ver as cagadas que a gente faz e fala, não, vamos resolver isso agora. Resolver isso agora, não dá para deixar para depois. Sabe que depois vai virar uma bola de neve. Que quando vira bola de neve, sobra para um monte de gente e para resolver é muito mais difícil. Exatamente. E essa mudança é uma forma muito sutil, né, também. E não é da noite para o dia. É a reforma íntima do início até o fim. Tem que ser uma forma muito gradual. E não existe fórmula de pim-pim-pim, né? Porque tem gente que fala que vai para o centro espírita, vai virar anjo, vai virar evoluído. Não, aí que vem mais trabalho ainda, que a gente tem que, sabendo e conhecendo, a gente tem que se dedicar e mostrar ali, diante da reforma íntima, e mudar tudo isso que existe dentro da gente. Você vê, eu acho que reconhecer onde a gente está errando, acho que é um desafio muito grande. A gente, é que nem o Lucas falou, isso não vai ser do dia para a noite, isso vai demorar, isso é uma construção. Acho que o nosso eu interior é uma construção eterna, né? Eu vejo da seguinte forma, né? A gente precisa primeiro enxergar onde a gente está pecando. Às vezes a gente está ali deitado. Isso sempre acontece na hora que a gente vai dormir. No travesseiro, nossa, olha o que eu fiz lá em 2019. Tomara que dessa vez eu não faça isso de novo, porque eu passei a maior vergonha fazendo isso, né? Só que assim, essa coisa da autocrítica, né? Eu acho que a autocrítica a gente tinha que colocar um pouquinho mais no nosso dia a dia, né? Para a gente começar a partir daí uma reforma íntima, porque aos pouquinhos a gente vai se construindo como pessoas. Verdade. Mas vamos falar também sobre o céu e o inferno, né? Que também ele é muito aquela coisa, tipo assim, tem gente que muda da noite pro dia por conta do medo, né? Por exemplo, eu tenho gente que tem medo de ir pro umbral, aí eu não vou fazer isso que eu vou pro umbral, aí se limita de ter as suas experiências pessoais e não evolui sinceramente, né? É uma coisa forçada, não é uma coisa gradual, orgânica, como o nosso amigo falou aí, né? Porque ainda tem muita raizada na sociedade, tipo assim, eu tenho que ser bom por conta de ter medo de punições, né? E a gente tem que ser honesto, a gente não tem que ser bom por medo de punições, ou de ir pro umbral, né? Hoje em dia, religiões que acreditam no inferno, tem que ser uma forma natural, né? E que se você for por esse lado, você muda de verdade. Se você for por medo de não ir para o umbral, você não está mudando. Aquilo ainda está enraizado em você. Aquilo ali ainda está estruturado, você não se desfez daquilo, você só se desfez por conta de um medo, né? E não foi uma forma natural. Então, tem até um fato que aconteceu com um conhecido meu, que, tipo assim, ele era mundano, né? Como a gente fala assim, que ele é evangélico. Ele era mundano, hoje em dia ele não é mais evangélico, ele era mundano, e entrou para a igreja e mudou drasticamente, né? E mudou a personalidade dele toda. E depois ele saiu, né? Aí as pessoas dentro do ambiente religioso começaram a criticar. Olha, se converteu, não durou nem um mês e saiu. Aí você começa a analisar, caramba, mas não teve a conversão, foi uma coisa forçada. Ninguém muda um mês. Ninguém faz a reforma íntima no mês. A gente faz a reforma íntima do início da nossa reencarnação até o final, né? Então é muito interessante isso, porque a galera acha que você entrando com o centro espírita, você entrando com qualquer outra religião, você vai mudar. A gente só se muda pela gente mesmo com muito, muito, muito esforço. Se a religião ela vive pela base do medo, né, e vamos falar a verdade, muitas religiões elas se sustentam, elas não sustentam no amor de Jesus, elas sustentam no medo do que as outras coisas podem causar para você, no medo que as outras religiões podem fazer para você, o medo do que se você não seguir Deus pode acontecer com você, né? Isso não é natural, isso não é bom. E aí, como é que você, é o que você falou, como é que você vive de boa se você vive sempre com medo? Acho legal a questão deles terem representado o inferno. Fiquei bastante curioso para saber como que ia acontecer, como que eles iam representar o inferno, né?
E a representatividade que o inferno tem na série, ela é muito legal porque ela foge do que a gente vai imaginar, né? De um monte de gente fazendo um monte de chicotado ou ardendo no fogo, e vai justamente voltar de novo para si, né? Porque você vive um loop onde você não resolveu as suas questões, né? O inferno lá seria isso. Então, você tem questões não resolvidas que dentro do conhecimento espírita a gente voltaria para resolver, e lá a pessoa volta, né? O morto volta para resolver, volta para a situação, mas sem resolver. É um looping, por isso seria um castigo, mas diferente da forma católica, né? Ou evangélica que a ilustração do inferno seria. Isso é muito legal, porque faz com que justamente a gente volte para aquela reflexão de introspecção, né? Do eu, que é a temática que a série busca representar. E é isso, acho que essa questão da gente compreender que a gente tem que ter um propósito na vida, e qual é o meu objetivo de vida, o que eu preciso fazer aqui para que eu saia dessa vida melhor do que eu entrei, a gente não vai entrar no medo, né? A gente não vai ficar preocupado se, tipo, será que eu cumpri o que eu precisava fazer? Será que se eu, sei lá, não sair para passear com a minha cachorra um dia, eu vou para o umbral, né? Meu, calma lá, né? A gente esquece que a gente... E aí acho que tem a questão do ortodoxismo espírita. A gente esquece que a gente é muito humano, né? A gente é muito falho, quero dizer. A gente ainda, meu, é completamente imperfeito. Então, a chance da gente não ser recepcionado com fogos de artifício e luzes de efeito na porta do nosso lar é muito grande, porque, né, a gente vai dar o nosso melhor. Se a gente der o nosso melhor, se eu der o meu melhor, aí eu vou estar cumprindo com o que provavelmente eu combinei lá em cima, né? Agora, se eu tive uma vida de ociosidade, procrastinação, não é só fazer o mal, é aquilo lá, né? Preciso fazer o bem. Então, se eu tentei pelo menos fazer o bem, se eu fiz um esforço para isso, eu alcanço os céus, né, prometido por Jesus. Eu alcanço a casa do Pai. Mas caso contrário, né, aí você tem que ter o medo. O medo, o que é o medo? O medo é tipo, meu amigo, você vai voltar e vai fazer de novo. Vai voltar e vai ter aquele relacionamento de novo. Eu não quero ter relacionamento com aquela pessoa. Sinto muito. Porque aquela pessoa está no seu caminho justamente para te tirar de uma zona de conforto, para te fazer com que você aprenda alguma coisa que vai ser bom para você. Não porque você precisa ser amiguinho dela. Isso pode até ser uma consequência. Mas as pessoas nos causam dificuldade, as situações nos causam dificuldade para que a gente precise superá-las, para que a gente precise suportá-las em algumas vezes. E a gente não entende isso, né? A gente acha que, ou às vezes Deus tá castigando, ou que a gente vai conseguir fugir dessa situação na encarnação. É isso mesmo. Cara, vou te falar uma coisa interessante aí. Eu preciso refletir aqui que o medo, se você tem medo no plano físico, você desencarna, esse medo te acompanha, né? Você não muda. É como eu estou te falando, você pode enganar nas suas vestimentas físicas, mas no espiritual a gente não engana nada, né? Por exemplo, eu mudei, eu entrei para o espiritismo, eu entrei para a igreja e eu mudei. Mas quando você se depara com a realidade do plano espiritual, é muito diferente. Os véus, eles são rasgados. A sua vibração, porque até é engraçado que na série também fala sobre isso, que o inferno é o que você é o que você sente, é o que você pensa, né? E o umbral é exatamente isso, como é narrado. E o umbral ele é um local de vibração, né? Onde os afinizados, que estão ali aglomerados, quem foi um suicida, ou quem foi um assassino, sei lá. Então, tudo isso, no plano espiritual, é muito mais latente, muito mais vivo do que no plano físico, né? E a gente tem que ter essa noção. Eu mudei. Tem que ter uma mudança de verdade, porque no espiritual nada passa despercebido. Tudo é visto um olhar de ótica muito maior do que o físico. Então, por isso que eu falo, a reforma íntima é muito necessária e tem que ser de uma forma muito
muito honesta consigo mesmo, né? Porque eu falo, eu quando entrei para o espiritismo, eu fui uma forma gradual, mudando aos poucos a minha rotina, o meu modo de me comportar. Então, tipo assim, não foi nada forçado, entendeu? Então tem que ser assim, porque no plano espiritual, nada se passa despercebido. Eu penso assim também, né? Deus conhece os nossos corações e as nossas intenções, né? O que seriam as virtudes se a gente fizesse tudo por medo, né? Por medo de uma punição, por exemplo. Mas a gente não teria mérito nenhum em evolução em momento nenhum, né? Tem um episódio, que é o segundo episódio, que eu inclusive vi um pouquinho disso na série do Lúcifer, que tem o padre na rua. E ele tá ali falando, o mal está entre nós, o mal está entre nós. E o Lúcifer aparece ali, ele meio que joga o dinheiro para cima, ele enxergou ali que aquele cara estava usando o nome de Deus em vão, né? E eu achei isso me deu uma satisfação pessoal muito grande de assistir, né? Porque todo mundo coloca o nome de Deus ali para falar que as pessoas são ruins, que o mal está na pessoa, que isso, que aquilo, né? E a pessoa que ele está falando aquilo é santa, né? E Lúcifer vai lá e dá um jeito de acabar com aquilo. Ou seja, Lúcifer tá bem, poxa, tá colocando o nome de Deus em vão e tá pegando dinheiro com isso, né? Eu achei, assim, sensacional, eles desmascarando o suposto padre. O que vocês acharam dessa cena? Paulo, vou ser sincero, essa é na primeira temporada, então não cheguei ainda nessa cena. Provavelmente ainda vou chegar. Mas é interessante. Muito interessante. Não, acho que é aquela parte sarcástica, né, que eu falei no começo, né? Tem várias sacadas ao longo da série, muitas falas dele, né, contra o igrejismo, contra a hipocrisia da igreja, do cristão, né, em geral. E é bom, porque dá uma cutucada e mexe com a ferida. A gente sabe que, por conta do nome da série, muita gente, muito religioso, não vai ver. Porque a igreja vai falar para não assistir, porque, enfim, por N motivos. Por medo, às vezes, achar que é alguma coisa pesada. Mas, quando a gente vai acompanhar, né, abertamente, coração aberto, a gente vai pegar várias sacadas que nem essa, né? São vários momentos que ele usa do sarcasmo para tirar um barato, né, digamos assim, da cara É uma dos autocrítica também, né? cristãos. É um tapa com luva de pelica. Exatamente. É muito interessante, né, esse sarcasmo dele. Ele traz essa leveza na série. Por mais que a gente veja ali na condição de diabo, né, esse dele ser sarcasmo, dele ser brincalhão, traz uma leveza muito grande para a série. Acho muito, muito bom, muito bom. Sim. A Chloe e o detetive Dan, eles estão ali em processo de separação. Aí entra muito a questão do relacionamento e, às vezes, o que acontece até dentro das nossas casas, né? Aquilo que foi citado pelo Rafael anteriormente. Até mesmo na questão casamento, a gente entra naquele conceito de que o que Deus uniu não separa, né? Dentro dessa série, a gente também vê um pouco disso. Esse processo de separação entre o detetive e a detetive Chloe. E ele tem um momento que o Dan vai parar ali na casa da Chloe e ele fala assim para a filha: Filha, relacionamento é uma coisa muito difícil. Exige esforço das... Ele faz uma força para falar, ele fala, exige esforço das duas partes. Fala assim, né? E aí, logo em seguida, já entra a Chloe ali no telefone falando: mamãe, você sabe como é que é? Eu queria dar mais uma chance pro Dan, mas ele só liga pro trabalho, não liga pra família. Então, ali, a gente vê um conflito que acontece dentro das nossas casas que assim, fatal no que diz o mandamento até mesmo da Bíblia, né? O que Deus uniu, nada separa. Mas eu acho interessante a gente colocar isso numa ótica espírita e falar que, perante essa situação de separação e divórcio,
Deus não condena, né? Ao contrário do que muitas doutrinas pregam, Deus não condena o divórcio, né? O papel é apenas um estado civil aqui, uma lei humana, né? Não é uma lei divina em si. Mas aí, qual que, assim, a opinião de vocês, Rafa, Luca, perante essas situações nos relacionamentos hoje em dia? O que falta nos relacionamentos hoje em dia? Fala aí, meu amigo, vou deixar para você começar. Cara, acho que assim, eu digo eu e vocês, nós somos de gerações distintas, né? Assim, eu tenho um relacionamento estável há 20 anos. Não é muito comum isso, né? A gente tem essa questão do que Deus uniu, não separa, muito mais ligado por conta da religião, mas voltando católica, né, da cerimônia, do casamento, tudo aquilo que... Mas a gente esquece que a gente veio aqui para ser feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes, né? E às vezes a gente está numa relação e a relação não é mais a mesma coisa. E a gente só descobre se uma relação é boa com convivência, né? Ninguém fala isso antes do casamento. Parece que cansei de ver gente que namorou 10 anos, casou, não ficou 2 meses casado, né? O relacionamento é algo mútuo, né? Uma entrega mútua. E aí, se a gente acha que aquela pessoa deve viver para a gente, o que é um pensamento completamente equivocado, né, para satisfazer as nossas necessidades, isso não é mais um relacionamento, seja ela qual necessidade for, né? E o ponto principal, né, o relacionamento, a base dele é a amizade. Então, assim, por quê? Com o passar do tempo, a paixão ela vai morrendo, né? Você não tem mais aquele fogo que você tinha quando você começa a namorar. Quando você começa a namorar, você tem um fogo, né? É uma loucura. E com o passar do tempo, esse fogo vai diminuindo e vai ficando essa amizade, né? Se o casal não tem amizade, vai ser prejudicial para os dois, né? E nesse caso, tem uma criança envolvida ainda. Então, assim, para que aconteça essa separação, e claro, se ela tiver que acontecer, que ela seja muito madura, né? Porque você tem um elo, no caso a criança, você tem um elo, um vínculo, né? Você precisa manter essa conexão. Você não convive mais, mas ainda tá lá junto contigo na encarnação, bicho. Então, assim, eu vejo dos relacionamentos, assim, tem muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo não tem nada acontecendo, porque não vejo tanto as pessoas terem eu digo os meus companheiros de trabalho, meus funcionários, né, não tem mais tipo aquela vontade de ter um vínculo como a gente tinha quando era adolescente. O importante era ter um namoradinho, uma namoradinha, era ter um ficante. Não, os caras que trabalham comigo, eu vou dizer os homens principalmente, eles não fazem essa questão, eles não têm esse ímpeto que eu tinha, sabe, de não ficar sozinho, esse medo de ficar sozinho, né? Eles não têm. Então, tipo, para eles é muito natural viver a vida e se aparecer alguém, beleza. E vejo isso das meninas também que trabalham comigo. Então, tem uma mudança aí de comportamento, eu não sei de vocês, mas e mais natural, salvo fora da religião, na questão da separação, né? A separação é algo muito normal, muito orgânico, fora da religião. Na religião é condenável ainda. E eu sou filho de pais separados, eu sofri durante a minha adolescência, o que uma criança, um adolescente psicologicamente é afetado, isso é inevitável, né? Porque as referências deles estão sendo quebradas. Isso é ruim, é a parte ruim que talvez é onde a religião deveria se apegar, né? Para tomar esse cuidado para com as criaturas em caso de separação, e não porque você está cometendo algo contra a lei de Deus, e muito mais pensando nas pessoas, mas tem que pensar também na questão que eu trouxe no começo. A gente veio para ser feliz.
né? Não adianta eu estar convivendo uma relação abusiva, uma relação de violência, uma relação desgastante, uma relação onde eu sou submisso, onde eu não tenho vontade própria. O relacionamento entre duas pessoas é como se as duas fossem uma, né? E não como se uma tivesse poder sobre a outra. Completamente equivocado esse pensamento. Inclusive, a gente viu viralizar essa semana um vídeo no Twitter justamente falando, né, de como a mulher tem que ser submissa ao homem. É completamente equivocado esse pensamento, pensando pelo lado espiritual, né? A gente não... Completamente errado. O homem nunca, em momento algum, vai estar perdendo a masculinidade dele a partir do momento que ele vai lavar uma louça. Muito pelo contrário, ele vai estar sublimando determinados sentimentos e atitudes que vai fazer com que exista algo igualitário ali naquela casa, né? Enfim, falei demais já, quero ver vocês. Não, eu estou ouvindo aqui com bastante atenção. Eu vejo muito aquela questão assim da visão divina do casamento, né? Por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque é o que o Dan e a Chloe estão vivendo, é algo que pelo jeito faltou da parte dele. Mas porque principalmente o casamento, veja assim, ele é uma união por amor, né? E hoje em dia eu estou vendo muitos casamentos que ainda estão sendo, como que eu posso falar? A pessoa tem que casar porque ela segue aquilo e acabou, né? É uma doutrina da vida dela, ela tem que casar depois de um tempo, né? E muitas vezes o que falta, eu acho que é uma perspectiva de ambas as partes. Às vezes eles não têm nem os mesmos objetivos, né? Como, por exemplo, o Dan e a Chloe. Eles não estavam com os mesmos objetivos ali. Por isso que eles estavam se separando, né? Eles não tinham a mesma visão. E aí, até que ponto vale a pena, por exemplo, uma mulher? Vou falar da mulher porque a mulher que, antigamente, ela tinha que salvar o casamento, vamos falar assim. Tinha esse papel de salvar o casamento. Só que aí a gente também coloca em pauta o seguinte, o seu parceiro ele não tem essa visão divina do casamento, essa visão de construir uma vida juntos, por amor, né? Por que aquela pessoa ela tem que ficar ali sofrendo para resgatar aquela união que já fracassou porque a outra pessoa não tem o mesmo objetivo que ela, né? E eu acho que isso é muito importante a gente colocar também hoje em dia, que eu acho que muita gente hoje não quer casar pelo fato de eu acho que não fui feito para isso. Ninguém quer abdicar, por exemplo, do seu ego, do seu orgulho para conviver com uma pessoa. Eu acho que é muito sobre isso também. Sim, sim. Eu vejo na nossa geração, né, que está sendo muito mais passageiro essa relação amorosa. Né? A gente... minha mãe uma vez falou uma situação assim, nossa, sua geração quase não casa. Né? E realmente, você olhar lá atrás, os casamentos eram arranjados. O casamento era uma coisa que, tipo assim, se você não é uma mulher casada, você é tratada como um lixo, né? E é muito engraçado que na época da minha avó, né, se fosse uma mulher solteira, meus avós são nordestinos, a mulher era rapariga. E só pelo fato de que ela não estar num relacionamento, né? Para você ver o grau. As pessoas preferem, que às vezes as pessoas estão dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento onde acontece a violência doméstica, prefere que elas estejam ali do que elas estarem solteiras, do que elas estarem em outro relacionamento, né? Por conta de o quê? De um conjunto, de um papel de casório. É por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade com a gente também, né? Não é só com o nosso parceiro, mas a gente também, dentro de um relacionamento, a gente possa se enxergar, a gente possa falar o que eu mereço, o que eu estou dando e o que eu estou recebendo, eu mereço, entendeu? E o nosso amigo também citou aí um caso muito interessante, que é quando existe uma criança no meio, né, dentro de um casal. É uma responsabilidade muito maior, porque o que eu vejo muitas das vezes é os pais criando intriga com a própria criança, né, colocando a criança ali no meio de uma faísca, de um fogo, né? Mamãe falou isso, papai falou isso, entendeu? Então tem que ter uma maturidade muito grande na hora do término
que o filho não saia traumatizado, a criança não saia traumatizada, né? Eu acho que a gente tem que chegar num nível de maturidade muito grande para que isso não interfira na saúde mental dos filhos, né? Porque se você se separa e você age de uma forma muito infantilizada diante daquele término, não vai afetar a você e a pessoa que você terminou, vai afetar diretamente a criança que está ali vinculada, que é para sempre, né? Por isso que eu costumo dizer que quando você tem um filho, você está vinculado àquela pessoa que você se relacionou para sempre. Você vai ter que sempre ter que estar em contato com ela. Você vai sempre ter que ter aquela troca, né? Porque vocês têm uma responsabilidade com aquele espírito que veio à Terra, né? Sim. E eu acho isso que a gente tem que pensar, frisar muito bem antes de tomar uma atitude com relação ao término, para que não afete essas crianças, né? Que você tem uma responsabilidade sobre isso. Sim, o casamento ele é uma parceria, né? É uma parceria, é um contrato. Você assina um contrato lá. É que nem quando você vai fazer um negócio, você assina um contrato. E essa parceria, ela é ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Então, assim, a relação, muita gente acaba percebendo que, tipo, no relacionamento não, só se prejudica. E aí não vê vantagem em manter, né? A gente tem que entender a importância da entidade casamento também. Por quê? Ela faz com que a gente crie famílias e que essas famílias são ninhos de relacionamento e dentro do que a gente conhece são casas onde a gente vai reencontrar espíritos familiares e espíritos que não são tão afins e onde a gente precisa, dentro daquela estrutura familiar, estar com determinadas pessoas para N motivos que não cabe a gente tentar adivinhar agora, né? Mas existe uma necessidade. O âmbito familiar ele tem esse compromisso, essa causa, né? Esse motivo para que existir. Senão seria muito fácil, né? Vai todo mundo se relaciona com todo mundo, tem nasce um monte de criança, ninguém tem vínculo com ninguém. Então esse vínculo, essa questão do casamento, ele gera a maturidade que você falou, essa entender que eu preciso ceder um pouco da minha vida, não é só o que eu quero, né? Eu tenho que dedicar um pouco do que eu faço, do meu tempo, que aí deixa de ser só meu, para outra pessoa. E a mesma coisa a outra pessoa, né? Quando você tem filho, é pior ainda, porque você acaba dedicando muito mais. A criança ela é uma entidade que não tem vontade própria, principalmente quando ela é bebê, né? Você precisa dar total suporte. E como que você vai dar suporte? Você vai deixar de fazer coisas que são suas, que você gosta, para dedicar em prol de alguém. É uma caridade isso. Não é uma caridade? Quando você vai fazer um trabalho voluntário na mesma coisa, você vai lá e escolhe, eu quero ir lá. Mas você escolhe. Quando você tem uma criança, é um vínculo, né? É uma responsabilidade, é um compromisso que você tem. E isso só acontece por conta do casamento. Então a gente tem que entender a importância da instituição também, né? Ela tem um motivo muito importante de ainda existir. Exatamente. Gente, já são 9 horas, né? Deu o horáriozinho da nossa live. Eu quero agradecer o nosso amigo, Rafael, que maravilhoso aqui. Eu fiquei um pouco nervoso, né, com essa live. E é um cara sensacional com as lives aí que ele faz, o conteúdo que ele traz pra gente. A gente quer te agradecer do fundo do nosso coração, que você continue aí nessa jornada divulgando a doutrina espírita dessa forma leve, dessa forma sutil, dessa forma descontraída que você faz. É muito bacana, tá bom? E eu vou deixar a palavra com a Manu também e vou depois te passar a palavra, meu amigo. Manu? Obrigada, viu, Rafael, pela sua participação. A gente espera ter você aqui com a gente mais vezes, tá? É o que a gente quer, a gente gosta muito
Eu gosto muito de acompanhar o seu perfil no Instagram e adoraria ver você aqui mais vezes participando da nossa live. Foi muito enriquecedor pra gente. Valeu, Malu. Valeu, Luca. Valeu pelo convite. Foi muito gostoso. É bom a gente bater papo. E, assim, o importante e que eu fico muito feliz é ver gente jovem no movimento que nem vocês. Gente engajada, né? Porque o movimento ele é cíclico e ele só vai respirar novos ares com pessoas que nem vocês, né? Então, parabéns pelo trabalho. Se abracem aí para que vocês continuem promovendo isso que vocês fazem aqui no TikTok, seja lá onde for, né, na Casa Espírita, que vocês sejam motivadores para que outras pessoas também, né, outros jovens mais para frente sigam no caminho de vocês. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. A gente te agradece. Você tem alguém para indicar para a gente para a próxima live? Você tem Ixi, tem um monte de gente. Depois a gente joga no privado aí, para não... Fechou, meu amigo. Perfeito. Eu agradeço também a presença do pessoal que foi com a gente do início até o fim da live. Peço perdão também pela primeira live que caiu, né? Esses imprevistos acontecem, mas é isso mesmo, meu amigo. Agradeço a todos, que todos tenham uma boa noite, fiquem na paz de Cristo e vamos divulgar a doutrina espírita. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.